Quais serão as maiores pagadoras de dividendos para 2024? 2023 terminou e algumas empresas se coroaram como as que mais distribuíram lucro aos seus acionistas. Mas para 2024 temos algumas promessas. Vou mostrar as 17 empresas com maior potencial de pagamento de dividendos. Falar o dividend yield que tiveram em 2023 e o dividend yield projetado para 2024. Tem empresa do setor bancário, seguro, agro, energia e vários setores. E tem empresa que promete distribuir 10%, 12% e, acredite se quiser, 30% de dividendos. Vamos conhecer essas 17 empresas. Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos conhecer as 17 empresas com maiores dividendos para 2024. E os dividendos é uma ferramenta importante de remuneração para os acionistas, onde ajuda a colocar parte do lucro no bolso para usar da maneira que quiser e ajudar a bola de neve a acontecer no médio a longo prazo. E o interessante de usar estratégia investindo em boas ações pagadoras de dividendos é que geralmente empresas que pagam dividendos são empresas menos arriscadas e empresas que têm política de distribuição de lucros geralmente corre atrás do lucro para distribuir. De forma simplificada, a mentalidade da empresa já trabalha para ter lucros para distribuir aos seus acionistas principais, que são aqueles que encabeçam o comando da empresa. E um índice interessante é o IDIV, o índice de dividendos, que nos últimos 12 meses teve uma valorização de 24,86% e nos últimos 60 meses 79,43%. Aqui você pode ver o gráfico de 1 ano, de 5 anos e de 10 anos do IDIV, que são as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. E para diminuir a poluição do indicador, o levantamento leva em conta apenas companhias que tiveram lucro em 2022 e 2023, com acumulado até o terceiro TRI de 2023, correspondente pelo menos 75% do total de 2022, realizaram distribuição de dividendos ou JCP em 2022, registraram volume financeiro médio diário em 2023 superior a 1 milhão ao dia, no caso empresas com liquidez, e empresas que apresentaram dividend yield de pelo menos 6% ao ano, que é geralmente a média de mercado que investidores que focam em empresas com dividendo procuram em empresas. E com esses critérios, a Petrobras fica de fora da lista porque seu lucro caiu aproximadamente 50% entre janeiro e setembro de 2023, na comparação com 2022. Então, por isso a expectativa é de que a companhia encerre 2024 com o dividend yield realizado inferior a 18,6%. Que é o estimado para 2023, que é um ótimo resultado para a Petrobras, mas não entra por causa dos critérios da lista. E olha só, este vídeo não é uma recomendação de investimento, algumas empresas eu possuo na minha carteira e outras não, tem umas que eu não acompanho, então nada no vídeo é uma recomendação de compra ou de venda. É apenas para você conhecer e ver quais empresas poderão apresentar ótimos dividendos em 2024. Com isso você vai estudar mais a fundo, ver se a empresa é boa, se é ruim, se a empresa tem rolo, se são dividendos que se manterão. Então vamos para essas empresas. Vamos começar com a Tegma Gestão Logística, com o ticker de TGMA3, que é uma empresa logística de veículos prontos, onde ela coleta os veículos da fábrica ou no porto e faz a gestão de pátios de montadoras, armazenamento de veículos não faturados, serviços associados e o transporte dos veículos até a concessionária ou até os portos. Bom, está com dividend yield de 6,40 nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 54,67% nos últimos 12 meses, terminou o 2023 com 8,38% de dividendo e a estimativa para 2024, o dividend yield projetado é de 6,4%. Vamos falar de uma empresa muito conhecida que é a Sanepar, uma empresa de saneamento que atende 345 cidades do Paraná e a Porto União, além de atender mais de 297 localidades menores. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 65,43%, o dividend yield realizado em 2023 é de 9,70% e o projetado para 2024 é 6,5%. E aqui no caso estou falando da SAPR3. E como próxima da lista é a Sanepar também, só que do ticker SAPR11, que terá um dividend yield projetado de 6,28%. E próxima da lista também é a Sanepar com a SAPR4, que paga mais dividendos que os outros tickers, que tem um dividend yield projetado de 6,34% para 2024. A Sanepar gostou da lista pelo jeito.
Bom, outra empresa muito conhecida é a Engie, que é uma ótima pagadora de dividendos, que é considerada a maior produtora privada de energia do país, com 55 usinas e com 90% de energias produzidas de fontes renováveis. E atua no setor de transmissão e comercialização de energia, com uma valorização de 26,97% nos últimos 12 meses e o dividend yield atual de 6,6%, e projetado para 2024 é 6,4%. Agora a próxima da lista com dividend yield maior que a Engie é a SLC Agrícola, que é uma empresa produtora de grãos e fibras com foco na produção de algodão, soja e milho. Bom, e um adendo para empresas agrícolas é que o El Niño pode afetar a produção dessas empresas. E teve uma desvalorização de 3,58% nos últimos 12 meses, com dividend yield atual de 7,37% e o estimado para 2024 é de 6,56%. E agora com o dividend yield projetado para 2024 maior é o Banrisul, uma empresa muito conhecida, principalmente para quem é do Rio Grande do Sul. É um banco de origem estatal gaúcho e que teve uma valorização de 50,53% nos últimos 12 meses e o dividend yield de 6,83%, com o ticker de BRSR6. E o dividend yield projetado é de 6,87%. Acima do Banrisul temos a CPFL Energia, que é uma empresa de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica e outros serviços correlacionados. Teve uma valorização de 29,84% nos últimos 12 meses, um dividend yield atual de 7,59% e o projetado para 2024 é 7,49%. Agora vamos para uma empresa que está na minha carteira, que é a Irani. Essa é uma empresa de celulose focada na produção de papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. Teve uma valorização de 49,30% nos últimos 12 meses, um dividend yield de 7,9% e o projetado para 2024 é de 7,81%. E se isso se concretizar, eu vou receber isso em 2024. E acima da Irani, com o dividend yield projetado para 2024, está o Banco do Brasil, que essa dispensa apresentações, que é um banco que atua principalmente em 3 vertentes, no varejo, para empresas e com uma forte carteira no agronegócio. E atualmente o dividend yield do Banco do Brasil está em 8,2% e teve uma valorização de 71,70%. E também é uma empresa que está na minha carteira. Para 2024 o projetado é de 8,25%. E se isso se concretizar, eu também vou receber esses proventos. Acima do Banco do Brasil está a ISA-CTEP, que é uma das maiores empresas privadas de transmissão de energia, com o ticker de TRPL4, um dividend yield atual de 8,45% e uma valorização de 28,5% nos últimos 12 meses. O projetado para 2024 para a TRPL4 é de 8,32%. E acima temos a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. É uma sociedade de economia mista, com capital aberto e como controlador Estado de Minas Gerais. É uma empresa que atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, além de distribuição de gás natural e soluções energéticas. Atualmente o dividend yield está em 7,81% e teve uma desvalorização de menos 1,2%. E o dividend yield projetado para 2024 é de 8,53%. Outra empresa muito conhecida é a BB Seguridade, que é controlada pelo Banco do Brasil e atua no segmento de seguros, previdência e capitalização, e que possui uma forte ligação com o agronegócio. Teve uma valorização de 10,49% e tem um dividend yield de 10,28%. E o dividend yield projetado para a BB Seguridade é de 8,25%. E também é uma empresa que está na minha carteira. E o detalhe que a gente tem que ficar de olho é com a queda da taxa Selic, que pode afetar o resultado financeiro da empresa. Mas não parece ser algo que afetará drasticamente. E outra coisa é o El Niño, que pode afetar a empresa, pois ela possui uma forte concentração no agronegócio. E acima da BB Seguridade está a CEMIG 4. Antes da BB Seguridade era a CEMIG 3 e acima está a CEMIG 4, com dividend yield atual de 10,98% e uma valorização de 13,75% nos últimos 12 meses. E o projetado para a CEMIG 4 em 2024 é de 11,24%. E acima da CEMIG está a Brasil Agro, que é uma empresa que atua com aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais que tem aptidão agropecuária.
acionária. Bom, a Agro 3 teve uma valorização de 3,38% nos últimos 12 meses e um dividend yield de 12,49% nos últimos 12 meses. E o projetado para 2024 é de 12,3%. E bom, para quem acompanha a empresa, saberá se será dividendos recorrentes, mas um dos gráficos interessante para olhar é o histórico de dividendos. Você vem aqui em dividendos pagos e você vai olhar quanto que pagou por ação, e também é sempre interessante olhar o lucro e o payout da empresa, onde em 2022 teve um payout bem elevado. E como ela atua com vendas de propriedades, esses dividendos podem não ser recorrentes, mas é interessante olhar o RI e ver se isso vai se concretizar em 2024, que não adianta ir pelo maior dividendo porque isso pode não se concretizar. E acima do Brasil Agro está a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que atua no setor de saneamento, com sede em Belo Horizonte e atua no abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E teve uma valorização dos últimos 12 meses de 60,96% e um dividend yield atual de 13,73%, e o projetado para 2024 é de 14,13%. E acima na lista está a MAHLE Metal Leve SA, que é uma companhia alemã fabricante de peças automotivas com unidades em diferentes países, como na Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia e México. E os produtos da empresa são vendidos no Brasil e na Argentina e são exportados para mais de 60 países. Bom, e o dividend yield dessa empresa está bem alto, com 28,22%, e teve uma valorização de 53,26%. E o projetado para 2024 é de 30,32%. E lembrando, esse é um dividend yield bem alto e que pode não se concretizar. E todas as empresas que você quer saber o dividend yield, a data de pagamento, é interessante ver nesse gráfico e ver também se esses dividendos são recorrentes, onde em 2020 a empresa não distribuiu muitos dividendos, 2021 com 4,79%, 2022 com 14,6% e atualmente está com 28,83%, e o projetado é de 30,32%, mas que pode não se concretizar. E esses fortes dividendos se dá pelo caixa robusto, um endividamento baixo e uma forte geração de lucro. E outro gráfico interessante para analisar é onde representa o payout da empresa, que nos últimos 12 meses está em quase 200%. Então é um payout elevado e que pode não se concretizar em 2024. Então estuda a empresa, e essa empresa eu não tenho carteira. E não adianta investir só esperando dividendo e não entender o que a empresa faz e se esse dividendo será recorrente, e se a empresa conseguirá manter essa forte distribuição. E essas 17 empresas foram tiradas dessa matéria da Infomoney, que foi feita por Ainar Ribeiro da Elos Aita Consultoria. E aqui está a lista das empresas. Então esses dividend yield projetados para 2024 foram feitos por Ainar Ribeiro. E ele também cita outras velhas conhecidas, como ele diz, que não entraram na lista por causa dos critérios. Uma delas é a Petrobras, a Vale, que poderá não concretizar o dividend yield projetado de 7,87%, dado que o lucro de 2023 apresenta um recuo de 70% em relação a 2022, e outras empresas é o Bradesco, a CSN Mineração e a CSN. Podem não concretizar o dividend yield projetado, mas vale a pena estudar também. E eu deixarei essa matéria na descrição caso você queira ler ela completa e entender quais critérios ele tomou em consideração e o que ele viu nessas empresas. E na tela está passando um vídeo sobre a maior posição acionária de Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil e que tem um foco grande em dividendos. Aliás, essa empresa trouxe grandes frutos para Luiz Barsi, frutos na casa do bilhão. Então confere esse vídeo para saber qual empresa que eu estou falando.